Meu nome é Carlos Albuquerque, eu sou diretor comercial da Inflor. Aqui comigo hoje está o Guilherme Brunoro, que é responsável pela área de marketing da empresa. Ele foi o responsável por estar agendando esse webinar e foi ele quem fez essa primeira interação com vocês, para estar confirmando os dados e para estar enviando o invite. E ele vai estar me ajudando aqui nesse processo, nessa apresentação, fazendo toda a moderação do evento. Ou seja, ele está como responsável, está recebendo todas as perguntas de vocês, está catalogando isso, para que ao final da apresentação a gente consiga passar por todas as perguntas e tentar, na medida do possível, ou na limitação do tempo, responder todas elas. Caso a gente não consiga, por a questão de tempo ou que tenha algum tipo de detalhe mais aprofundado para responder, nós entramos em contato com vocês e depois passamos maiores detalhes, marcamos uma outra webconference, mas a ideia é que todas as questões sejam respondidas. Ok? Vocês podem ver que ao final, logo embaixo da ferramenta do webinar, vocês conseguem enviar questões para o Guilherme. Vocês podem enviar questões a qualquer momento, pode ser durante a apresentação, pode ser ao final da apresentação, que ele vai estar fazendo essa coleta dessas perguntas. Ok? Bem, passando aqui e falando um pouquinho mais da Inflor, a Inflor ela é hoje líder latino-americana em sistemas de gestão florestal. Pensando só em floresta, nós temos cerca ou mais de 5 milhões de hectares gerenciados por nossas soluções. As nossas soluções também são utilizadas em outras culturas, mas quando a gente faz um corte somente por floresta, a gente tem esse número de hectares gerenciados. Nós estamos presentes em 4 continentes, temos mais de 20 anos de experiência no negócio florestal e fomos já 2 vezes premiados pela Associação de Usuários SAP por projetos implementados, sendo o último projeto a implantação do nosso sistema de gestão florestal de ponta a ponta no ambiente SAP, escrito em app de Intrabarro. Então, esse foi o projeto que nós implantamos na Cenibra e ganhamos o prêmio com eles. Como eu falei, a grande maioria dos nossos clientes está hoje situada no Brasil, mas nós temos clientes e parceiros espalhados no Chile, no Uruguai, em Portugal, Moçambique, na China, com a Stora Enso, e também no Canadá. Esses são alguns dos nossos clientes, alguns deles estão participando do webinar. E, somente também para recapitular, a Inflor hoje, o nosso sistema de gestão florestal, ele não só controla as operações, desde a produção de muda no viveiro até a entrega de madeira na fábrica, no caso, por exemplo, de uma empresa de celulose, como também ele é responsável por toda a integração do sistema, do nosso sistema com o back-office da empresa. Então, o sistema não se preocupa somente em estar apontando a produção de madeira, em estar verificando os manejos que vão ser implementados, mas toda a parte de custeio, ativo biológico, o momento que esse custo vai ser exaurido, qual o teu plano de contas, como é que vai ser feita a contabilidade, depreciação de equipamentos, se você vai gerar os seus pedidos de compra com a escala de aprovação, isso tudo ele pode ser integrado com SAP. E temos clientes que, com SAP e outros ERPs, e temos clientes que têm um nível de detalhe de integração grande, que ele consegue controlar, inclusive, seus níveis de estoque dentro do back-office, quanto clientes que optam por uma integração mais leve, o que acarreta uma implantação mais simples e mais rápida. Okay? E, além disso, nesses 20 anos de mercado, nós criamos ofertas para todo tipo de cliente, todo tamanho de cliente. Iniciamos no mercado enterprise, que são o que
a gente chama de clientes de grande porte corporativos, e trazendo essas melhores práticas implementadas, nós viemos criando ofertas para clientes de médio e pequeno porte. Então, esses clientes também têm acesso a parte de nossas aplicações de uma maneira mais simplificada, mas com todo esse background de melhores práticas oferecidas para os clientes enterprise. Bem, feita a apresentação, vamos passar aqui para o objetivo principal desse webinar, que é falar um pouco dos dispositivos móveis. Vocês, como eu, estão vendo, na verdade, a revolução que esse tipo de dispositivo vem gerando na nossa maneira de interagir com tecnologia, inclusive na nossa maneira de interagir com o próximo. Hoje os nossos filhos começam a mexer com tablets de celular com 1, 2, 3 anos de idade. O meu, por exemplo, ele fica passando o dedo na televisão e reclamando que a televisão não faz a mesma coisa que o tablet dele faz. Mas só para concretizar essa revolução em números, isso aqui é um dado do IDC de 2013, em 2013, mais de 35,6 milhões de smartphones foram vendidos, que representa uma alta de 123% do ano anterior. No caso de tablets, essa alta foi até maior, foram 8,4 milhões de tablets vendidos, que é mais do que 2,5 vezes que foi vendido no ano anterior. No caso de PCs, quando a gente olha para os nossos micros, o tradicional micro que a gente utiliza nas nossas empresas, ele teve uma queda de 10%. Então, foram 3,9 milhões de PCs vendidos. Então, esses números realmente mostram e concretizam essa mudança de paradigma que a gente tem visto na utilização de tecnologia. Então, o que isso muda para o nosso lado? Como fazer sistema, a amigabilidade, a questão de você acessar sua informação em 3 cliques, nós tivemos que nos adequar a ela. E o importante aqui é como agregar valor, ou seja, como a gente trazer o melhor desse mundo, trazer os dispositivos baratos que podem se utilizar do GPS e de uma maneira que nos ajude ao trabalho de campo, ao trabalho de apontamento. É um pouco disso que eu tenho para mostrar nessa apresentação. Tá? O que a Inflor fez para tentar trazer o melhor desses mundos para trazer o melhor desse mundo para a gestão florestal? Nós desenvolvemos no último período alguns aplicativos que nós batizamos a suíte completa de Inflor Mobile com funcionalidades para que a gente tente levar essas informações de maneira desconectada, porque no Brasil a gente tem esse fator predominante, às vezes você não consegue sinal dentro da cidade, quanto mais no campo. Então é de extrema importância que esses dados estejam disponíveis e essa coleta de dados estejam disponíveis no campo de maneira offline, para evitar que o usuário, que a pessoa que vai a campo, tenha que levar um book de mapas debaixo do braço, planilhas, ou tem que levar um computador, que ele possa saber como chegar nos destinos de maneira simples, utilizando como se fosse um GPS do carro, mas considerando as rotas internas das empresas, as entradas internas dos projetos, a parte de registro de operação, que é você apontar tudo que você tem feito em campo, operação, insumo, mão de obra, através de um smartphone, evitando toda aquela pilha de papel que os fornecedores ou até a equipe própria apontava em campo e levava para dentro do escritório, para um setor administrativo, imputar no sistema. A parte de aprovações, que permite também o usuário fazer uma amostra, ir a campo, verificar se aquela operação foi realmente executada. E, por último, a parte de indicadores operacionais e gerenciais. Tentando mostrar de uma maneira mais clara, eu fiz alguns vídeos
para mostrar algumas aplicações que foram desenvolvidas nesse último período. O primeiro vídeo, ele é de uma aplicação que nós batizamos de Zigzag Mobile. Ele tem como principal objetivo levar a campo de maneira desconectada as informações, tanto de mapas quanto as informações operacionais e gerenciais da empresa. Então, o primeiro momento é o momento em que o usuário escolhe a região que ele quer trabalhar. Esse é o único ponto do sistema que ele precisa estar conectado. Ele pode estar na rede da empresa, ele pode estar no 3G, ele tem que ter acesso à internet. E à medida que ele vai selecionando, ele pode digitar a região ou ir selecionando no mapa, o sistema vai mostrando quais são os catálogos de mapas que estão disponíveis. Então, você pode ter mapas de custo, mapas de previsto realizado, mapas de custo de hectare previsto, mapa de estoque de colheita. E você clicando nesse botão, que já está preto, ele faz o download desses dados. Nesse outro ícone, ele consegue visualizar todos os mapas que foram baixados para o tablet. Tá? Então, aqui você já pode trabalhar de maneira offline. E clicando no mapa, ele vai abrir essa região. O primeiro passo que normalmente é utilizado é começar a utilizar o recurso de GPS nessa aplicação. Ele clicou no GPS e o GPS já levou o usuário para a região do mapa em que ele se localiza. Então, por exemplo, ele já sabe qual o projeto, qual a região que ele está, e pode clicar aqui numa ferramenta de Identify, clicar em determinado talhão e estar verificando quais são o que é aquele talhão, se é um plantio comercial, qual o espaçamento, qual o clone que foi utilizado, se você quiser colocar informações de custo por hectare previsto, quais as máquinas, as operações previstas, você pode colocar. E ele não se limita às informações que estão nos layers do GIS. Você pode, através da ferramenta de cubo, que é essa ferramenta que eu vou mostrar agora, clicando no cubo, você pode ter acesso a qualquer tipo de visão operacional do sistema. Aqui a gente fez um exemplo só de operações de silvicultura, né, operações de mineração e manutenção de floresta, e ele vai abrir já imediatamente tudo que foi apontado, eu escolhi um talhão, de operação naquele talhão. Eu vou abrir, por exemplo, um exemplo aqui de controle de praga aérea. Então, a gente vai conseguir visualizar que foram realizadas 3 operações, foram apontadas 3 operações no decorrer do tempo nesse talhão. Então, foram operações que foram realizadas aqui em dezembro de 2010, setembro de 2011 e novembro de 2011. Qual foi a área operada daquele talhão, o percentual de produção executado, qual foi a área efetivamente trabalhada, o custo daquela operação, qual foi o fornecedor. Então, você consegue realmente verificar tudo o que aconteceu naquela área. Como eu falei, não necessariamente você pode estar restrito às informações das operações. Você poderia, se fosse uma área, por exemplo, que já estava sendo colhida, verificar o quanto já foi apontado de madeira derrubada, de madeira baldeada, ou quanto tem de estoque na beira de estrada. Qualquer dessas informações podem ser disponibilizadas não só do nosso sistema, inclusive de sistemas terceiros, desde que você consiga fazer disponibilizar um navio para o sistema que tenha uma ligação com um talhão, com uma gleba, com um projeto. Um outro recurso interessante da ferramenta é você poder georreferenciar ocorrências ou fazer coleta em campos utilizando o georreferenciamento. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo, por exemplo, que se a gente estivesse ou passando por um talhão e verificasse uma área que foi queimada. Você poderia estar utilizando o GPS para pegar esse caminhamento, mas nesse caso aqui eu fiz com a mão livre. Né? Feito isso, ele abre um formulário e esse formulário pode ser parametrizado pelo cliente. A gente deixou um cabeçalho de tipo de ocorrência padrão, mas você poderia estar colocando informações diversas. Né? Se você quisesse criar um campo que desse a escala do incêndio, se for um incêndio de grande porte, médio porte, você poderia estar colocando essas informações nesse formulário, por exemplo, e você pode também adicionar uma foto que gera uma evidência desse evento para com o sistema.
O sistema, feito toda essa coleta, o sistema, quando o usuário, quando tiver acesso ao sinal, seja ele 3G ou voltar para o escritório, ele faz a sincronização desses eventos e isso vai entrar no nosso sistema de gestão florestal e obedecer o fluxo de atendimento daquele tipo de ocorrência que foi gerado. Então, se, por exemplo, no caso de incêndio, depois eu tenho que passar para a área de cartografia, para que ela faça uma medição mais apurada em campo, para que possa retalhonar aquele talhão, isso pode ser seguido dentro do nosso sistema e toda a etapa vai ser monitorada. Okay? Outras possibilidades, como se você quisesse fazer uma medição de operação efetiva no campo, você poderia criar um tipo de ocorrência ligado a um boletim, por exemplo, de você que o usuário vá a campo e caminhe naquele, ou passe por aquela área da operação que foi realizada para você ter uma medição em hectares da área efetivamente realizada daquela operação. São exemplos que podem ser configurados nessa aplicação. Ok? Passando aqui para desculpem. Passando aqui para a próxima atividade, nós temos a funcionalidade de roteirização, que principalmente para clientes que têm áreas muito grandes, essa funcionalidade tem sido bastante utilizada. Então, o que é essa roteirização? Ela funciona basicamente como se você estivesse no seu carro tentando identificar para que bairro, para que lugar você deseja chegar. Então, você pode fazer inicialmente, por exemplo, uma pesquisa por cidade, por fazenda, por talhão, ou por qualquer informação que você tenha configurado no GeoFood, e você, a partir daí, você pode criar uma rota para chegar naquela determinada região. Tá? Aqui ele vai dar um exemplo, por exemplo, ele vai no menu de rota, ele já se localizou, ou seja, ele já utilizou o GPS para saber onde está, e ele vai clicar, por exemplo, num talhão ou num destino que ele deseja chegar. Vocês podem ver que ele já traçou a rota, que ela está de azulzinho aqui, de maneira completamente offline. Tá? E o usuário pode analisar essa rota e, inclusive, pode criar algumas restrições dessas rotas. Por exemplo, se eu sei que em determinado lugar uma ponte de acesso àquela região o usuário não consegue passar, você pode criar uma restrição que o sistema recria essa rota automaticamente para você. Se você tivesse com uma área alagada por causa de chuva, ele também poderia criar essa restrição e o sistema vai recriando essa rota automaticamente. Avaliando a rota e verificando que aquela rota é válida, ele pode entrar no modo de navegação. E entrando no modo de navegação, ele vai funcionar como GPS de carro. Ele você vai caminhando, ele vai te mostrando por onde você está passando e vai te dizendo, e inclusive te falando, se vire à direita, vire à esquerda. Ele funciona como um GPS, como se fosse um iGo. Aqui vocês estão vendo que as mensagens estão em inglês, mas foi porque a rota foi gerada em inglês. Okay? Mas ele você ouve uma voz orientando o usuário para onde ele deve seguir. Isso pode ser utilizado, por exemplo, não só pelos usuários que vão a campo, para a brigada de incêndio que precisa chegar em determinada hora da madrugada, numa emergência, em determinado fazenda, talhão, isso também tem sido utilizado. Passando para a próxima funcionalidade, nós vamos começar a ver agora a parte de apontamento de operação. E o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é a parte de apontamento de silvicultura. Tá? Da mesma maneira, a premissa dessa ferramenta é você poder estar operando e apontando o que está acontecendo em campo de maneira desconectada. Agora, para isso, num primeiro momento, o usuário tem que baixar quais ordens de serviços foram programadas para ele ou para a equipe dele, ou no caso de um fornecedor, quais as ordens de serviço que estão programadas para aquela empresa. Feito isso,
o sistema vai baixar isso para o celular e a partir daqui ele pode operar de maneira desconectada. Vocês vão ver que com as ordens de serviço baixadas, o usuário tem no celular toda a programação que ele precisa fazer para aquele período. As ordens de serviço, quais operações que estão disponíveis naquelas ordens de serviço, se ele quer visualizar as operações que já foram finalizadas ou não, e clicando na operação, ele pode informar efetivamente o que aconteceu. No caso, informar qual a área foi realizada, na escala de rendimento, se houver configurada, quem foi o responsável, o supervisor, a equipe que atuou naquela tarefa e o turno, por exemplo, de trabalho. Feito isso, o usuário também pode apontar quais os insumos que foram utilizados naquela operação. E o sistema traz todos os insumos que já estavam programados para aquela operação, permitindo que o usuário aponte efetivamente qual a quantidade de insumo realizada. Agora, ele não se limita a isso. O sistema também procura, quando ele traz as ordens de serviço para o celular, ele traz todas as validações que são necessárias. Por exemplo, aqui ele está tentando apontar 30 litros de um insumo e o sistema, pela configuração, verifica que aquilo está fora da faixa. Inclusive está dentro da faixa, está fora da faixa aceitável. Ele considera como erro. Tá? Mas você pode configurar no nosso sistema mais de uma faixa. Você pode configurar faixas que são consideradas erro, você pode considerar faixas que são colocadas como ponto de atenção, ou seja, se eles entrarem, se o prestador, a equipe própria, apontar um insumo, uma quantidade de insumo que foi dentro dessa faixa de atenção, o sistema, quando cria o boletim, quando ele é sincronizado com o nosso sistema, ele entra com um boletim consistente, que deve ser aprovado por um coordenador ou por uma pessoa responsável. Então, ele consegue trabalhar com ambas as faixas. Tá? Da mesma maneira que a gente pode apontar insumo, a gente pode apontar também equipamentos e mão de obra. Vamos colocar aqui um exemplo de equipamento. Então, ele também traz todos os equipamentos que poderiam ser utilizados nessa operação e você vai escolher qual equipamento e vai informar se isso é um apontamento de trabalho normal, se é um apontamento de deslocamento de máquina, se é um apontamento, por exemplo, que houve uma falha mecânica na máquina e ela está parada para manutenção, até para que posteriormente você tenha o cálculo de disponibilidade mecânica, de eficiência operacional. Então, essas informações são fundamentais para esses cálculos futuros. Tá? Então, você vai apontando máquina a máquina, vai apontando, além da hora do dia, o olímetro de início e o olímetro de fim da máquina, e vai acumulando esses apontamentos, que ao final do dia, ou nos momentos de integração, quando o usuário tenha sinal, ele vai consolidar no que a gente chama de boletim de apontamento e leva para o sistema para que sejam feitos todos os cálculos e validações necessárias. Okay? Além disso, nesse exemplo não está configurado, mas você poderia estar apontando mão de obra própria ou terceirizada também, apontando as equipes, quantas pessoas das equipes, o perfil daquelas pessoas, para também ter essa estatística. Um outro ponto é quando você quer colocar o celular ou o tablet no equipamento. E para isso, a interface tem que ser muito mais simples. Nesse caso, o usuário fixou um equipamento, ou seja, ele está, por exemplo, num trator de pneu pequeno, e ele está apontando essas horas. Ele tem uma interface que ele coloca, iniciei determinada atividade e parei determinada atividade. Porque o operador ele tem que estar muito mais preocupado em operar o equipamento do que estar apontando essas operações no tablet. Tá? Então, a interface é bastante intuitiva, com botões grandes, para que não haja erro de digitação. E, ao final desses apontamentos, desse boletim,
todas essas informações, sejam elas digitadas pelo líder de frente que está na área apontando manualmente aquelas informações, quanto as informações que foram apontadas diretamente dos equipamentos, elas são consolidadas e enviadas para o sistema. Um ponto interessante aqui, inclusive, voltando naquela premissa que é impossível, ou praticamente impossível, achar sinal no campo, o que nós fizemos para minimizar esse desafio? Né? Nós criamos o conceito também de um responsável por transmissão de dados. Como isso funciona? Se você não quiser tirar o celular do campo, ou seja, que o líder de frente não vai sair naquele momento, ou até que o celular ou o tablet esteja fixado no equipamento, você pode, através de um responsável, que ele chegue, que ele se aproxime tanto do líder de frente ou do equipamento e transmita as informações via Bluetooth. Então, ele pode tanto coletar as informações que estão no equipamento, quanto enviar novas programações. Então, ele fica como um intermediário dessa comunicação. E fica ele responsável por sair do campo e ir para uma área que tenha 3G ou que tenha acesso ao Wi-Fi da empresa, por exemplo, e transmitir esses dados. Desculpa. Esse cenário, eu mostrei para a silvicultura, mas ele se estende também para a colheita. Né? Nós temos soluções que permitem que os operadores, tanto de harvest, forwarders, dos equipamentos de colheita em geral, façam os apontamentos da operação no campo e transmitam ou de maneira satelital, que temos clientes implantados dessa forma, ou também utilizando o mesmo conceito de transmissão de dados através de um intermediário. No caso de colheita, por exemplo, a gente tem cenários onde o tablet, o comboio de combustível leva um tablet a campo para que ele via Wi-Fi ou via Bluetooth transmita essas informações e quando ele chega no módulo de colheita, faça a sincronização com o nosso sistema. Outro cenário também é o cenário de transporte. Nós temos clientes, até clientes, por exemplo, fora do país, inclusive, que tenham um cenário mais favorável de comunicação, que eles conseguem colocar em cada caminhão, por exemplo, um Garmin, que ele recebe o que a gente chama de uma ordem de transporte, que o caminhoneiro pode aceitar ou não aceitar, e aceitando essas ordens de transporte, a comunicação já é realizada para que a grua, tanto de campo quanto a de pátio, recebam a previsão de quando aqueles caminhões vão chegar. Então, todo o processo de transporte, carga e descarga, ele é monitorado e é medido. Passando para o próximo tema, a gente chega no processo de aprovação. Como eu falei com vocês, todo boletim, que é todo apontamento que é realizado em campo, ele pode ser configurado o nível de aprovação que é necessário. Então, se eu quero aprovar apenas os boletins inconsistentes, eu faço uma configuração no sistema que todo boletim inconsistente deve ir para um coordenador que ele vai aprovar ou reprovar aquela informação. Ou seja, se eu fiz uma aplicação de insumo que está fora da faixa, o que aconteceu, ou se eu tinha que realizar uma operação em determinado número de hectares, eu fiz isso em menos, o coordenador vai ter acesso a verificar aquela informação e tomar uma decisão que faça, por exemplo, o prestador de serviço executar, ou uma equipe própria, executar novamente aquela operação ou aceitá-la da maneira que ela veio. Tá? Aqui a gente vai mostrar um pouquinho dessa aplicação. Nesse cenário, nós deixamos configurados que é necessário aprovar qualquer tipo de boletim. Então, ele precisaria aprovar tanto boletins consistentes quanto inconsistentes. A aplicação tem uma interface bastante simples, porque ela é para ser bastante direta, onde o usuário
pode agrupar as informações por fornecedor ou por ordem de serviço. Ele consegue visualizar a lista de todos os boletins que estão no backlog dele. Né? No caso aqui, a gente deixou bastante informação para estar disponível no vídeo. E ele pode selecionar esses boletins e olhar os detalhes desse boletim. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo, onde ele clicou em determinado boletim e está vendo qual era a área programada, qual era o custo programado, qual foi o custo efetivo do boletim, e vendo isso e estando tudo de acordo, o usuário pode selecionar a ação que ele vai realizar, aprovando aqueles boletins que foram selecionados. Ok? Mas vamos para um exemplo mais útil aqui para a aplicação, que é o como verificar e o que fazer com os boletins inconsistentes. Então, no vídeo aqui, nós vamos selecionar um boletim inconsistente, por exemplo. Clicando nele, nós vamos ver as informações, como eu falei, e clicando em mais detalhes, a gente vai ver quais são os alertas. Nesse caso aqui, para insumo, que eram esperados de 62 a 145 quilos e foram operados ou aplicados somente 7. Então, nesse caso, o usuário pode, por exemplo, reprovar essa operação. E reprovando essa operação, ele poderia estar configurado na aplicação que o executor dessa operação deve, por exemplo, realizar novamente essa operação. Ok? Esse foi um outro exemplo de uso. E para finalizar a apresentação, eu vou mostrar um pouquinho o último tema que eu coloquei nessa apresentação, que era um caso de acompanhamento dos indicadores operacionais e gerenciais, também através de tablets. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de dashboard em que em que o usuário pode selecionar quais os widgets, através da prateleira de widgets dele, ele quer visualizar. Então, só como exemplo, ele tem aqui, por exemplo, gráficos de indicador por espécie, indicador por material genético, indicador por manejo. Ele pode, clicando no gráfico, fazer um drill down nos níveis desse relatório, né? Ou seja, vir para uma informação do macro para o micro. Ele pode selecionar quais cores ele quer simular, por exemplo, aqui no material genético. Se eu quero tirar determinado material genético daquela seleção, os gráficos já se completam novamente, simulando aquela quantidade de área por material genético sem aquela informação. Ele pode também, não só, aqui são exemplos de dados cadastrais, mas nós temos exemplos de widgets de silvicultura, de colheita, por exemplo, o previsto tivesse realizado silvicultura, acompanhamento físico-financeiro daquelas operações. No caso de colheita, nós temos gráficos que mostram a eficiência das máquinas, a quantidade de horas paradas. Se você tem o nosso módulo de manutenção, você poderia estar visualizando quais são os principais componentes que estão sendo manutendos em cada tipo de equipamento. Então, tudo isso pode ser acompanhado pelo gestor, e se ele estiver usando de maneira online, à medida que as informações vêm sendo imputadas no campo e sincronizadas com o sistema, ele pode ver a evolução disso através do dashboard. Ok? Gente, tentei utilizar a meia hora que eu tinha prometido no início da nossa conversa, tentando ser o mais objetivo possível, e agora nós vamos abrir espaço para responder as dúvidas de vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida do que foi apresentado. E se alguém quiser mais detalhes sobre a apresentação, ou uma apresentação completa de qualquer uma das ferramentas que eu apresentei, fiquem à vontade de entrar em contato. Estou colocando os meus dados aqui na apresentação.
podem entrar em contato por e-mail, por telefone. Vocês também têm o contato do Guilherme Brunoro, podem entrar em contato com ele, que ele vai fazer o encaminhamento das dúvidas para mim. Abrindo aqui o espaço de dúvidas, eu tenho uma primeira dúvida que é relacionada se já está disponível a função de voz no aplicativo. Bem, a função de voz no aplicativo, por exemplo, na roteirização, ela já está disponível. Tá? Ela já, na versão Android. Na versão iOS, ela ainda não está disponível, mas está no roadmap para nos próximos meses ser implementada. Indo para a segunda pergunta, existe alguma integração com os sistemas já existentes na máquina de colheita? Na verdade, nós temos dois desenhos de integração com máquina de colheita. Nós temos um desenho em que nós colocamos o nosso tablet, nosso equipamento, né, ou um equipamento com o nosso software dentro das máquinas de colheita, para ele ser interdependente, ele não ser dependente do fornecedor. Então, o usuário, o operador, vai estar apontando as operações lá. E nós já temos também integração diretamente com alguns fabricantes. Né? A gente já tem o caso da Komatsu, que a gente já faz a leitura direta dos equipamentos deles. Temos clientes que optaram por estar trazendo essa informação via pendrive, colocando um diretório onde a gente lê essa informação, que são arquivos padrão Stanford 2010 ou 2008, e a gente faz essa leitura, processa e consolida isso num boletim. Tá? Então, a gente tem os dois cenários, inclusive permitindo também com o celular, para que você, se você tiver os computadores de bordo com a determinada versão de Windows e com o Bluetooth instalado no computador de bordo, que você faça essa coleta também via celular. E aí não é necessário a gente fazer de maneira manual essa cópia via pendrive. Para Komatsu e para John Deere também, porque no caso da John Deere, vocês podem utilizar o próprio aplicativo da John Deere, que manda esse arquivo via e-mail para uma caixa configurada, e a gente fica lendo essa caixa de e-mail e trabalhando as informações, ou da mesma maneira utilizar o nosso aplicativo para que resgate aquela informação do computador de bordo via Bluetooth. No caso de silvicultura, nós já também fizemos algumas integrações com a Altec, com alguns fornecedores de mercado. Ok? A aprovação de boletim, nesse momento, ela está feita de maneira online, mas já para a release agora de novembro, ela vai ser inteiramente offline. Tá? É uma segunda pergunta que chegou. Tabelas formuladas e prontas no Excel com as informações dos talhões podem ser importadas? Sim, na verdade, se você quiser colocar, por exemplo, vamos falar daquela primeira aplicação, que é a aplicação que disponibiliza as informações em campo. Se você quiser importar ou trazer criar uma tabela no banco, colocar essas informações do Excel, você pode criar uma visão para o sistema, que desde que ela tenha nessa visão, nessa tabela, o código do talhão, o código da fazenda, ela pode ser levada para campo. Então, sim, você pode trazer essa informação, claro que desde que você tenha a tua informação espacial, né, que você tenha também os polígonos daquela região, daquela fazenda e daqueles talhões. Mais uma pergunta. Só um minutinho. Nos apontamentos de insumos, já tem algum cenário com controle de saldo de estoque dos materiais? Aqui, só fazendo uma ressalva. Nós estamos implementando uma parte de controle de saldo de materiais com o número das notas fiscais, por exemplo, para um dos nossos clientes. Aqui só tem uma ressalva, que como ele é feito de maneira offline, você vai ter uma posição da última sincronização. Então, nesse ponto, até para a gente manter a operação
de maneira totalmente offline, fez a sincronização, você vai ter uma visão de estoque. Agora, à medida que você vai consumindo, ele vai consumindo aquela informação, mas se você tem mais daquela informação consumida por mais de uma pessoa, eles não vão visualizar um ao outro, até a próxima sincronização. Tem a possibilidade de adicionar laudo para ser preenchido em campo, mesmo na área que não possui marcações? Olha, você poderia estar criando, se você não tem a base geográfica, você poderia estar criando um evento para isso. Você teria um mapa, um base map, por exemplo, simples, que você tem no Google hoje, né, um base map diário, e você poderia estar criando e configurando esse formulário que a gente chama de formulário de ocorrências. E aí você consegue coletar essa informação no campo. Tá? Não necessariamente você precisa ter a informação da área, mas mesmo não tendo informação da área, você pode criar um mapa padrão, né? Um mapa, utilizando, por exemplo, um base map padrão, e está, inclusive, marcando, georreferenciando com o GPS aquele ponto. É possível disponibilizar uma versão de teste do sistema de roteirização? Podemos sim. Nós já fizemos isso para alguns clientes. O único detalhe é como a gente faz a roteirização em cima das rotas, né, das rotas que você, na sua malha de estradas, vocês teriam que fornecer essas malhas de estradas para a gente, que a gente configura na aplicação e deixa disponível até para que você baixe com o usuário sem específico da Play Store ou da Apple Store. Mas, se você quiser, me manda um e-mail que eu passo os detalhes das informações que a gente tem que receber e como você poderia estar recebendo essas informações para teste em campo. Já foi comprovada a redução de custo com a utilização de mobilidade? Em qual processo? Na verdade, nesse ponto, você tendo a informação de uma maneira mais rápida, ele te agiliza a tomada de decisão. E, além disso, evita erros de digitação que podem ser um transtorno nos fechamentos mensais. Tá? A parte também de roteirização tem auxiliado bastante os nossos clientes para evitar, para que as pessoas também cheguem mais rápido em seus destinos, como também a qualidade da coleta de informação, utilizando o GPS, utilizando o georreferenciamento, ele melhora a assertividade. Isso varia, o ganho varia um pouco de cliente a cliente, dependendo de que desafio ele tinha mais no processo dele. Mas o que a gente pode fazer é até marcar uma troca de experiências com os clientes que já estão utilizando essas tecnologias, para que você tenha uma conversa direta com eles. Eu acredito que fique até melhor, você vai ouvir diretamente do cliente quais foram os principais desafios que foram sanados na utilização dessas tecnologias e quais foram os ganhos que houveram. Então, se você quiser, pode me passar também um e-mail que eu encaminho. Eu converso com alguns clientes, verifico se eles têm a possibilidade de estar recebendo essas dúvidas e estar fazendo esse bate-papo, e encaminho para você os nomes e contatos. Deixa eu ver se chegou. A parte comercial da madeira faz parte desses sistemas, metros cúbicos vendidos, compradores, estoques, notas fiscais. A parte de venda da madeira, ela existe no nosso sistema, mas ela ainda não está de maneira no dispositivo móvel. Né? Você pode efetuar a venda de madeira, ele vai fazer a emissão de nota fiscal da venda de madeira, todo o controle de metros cúbicos vendidos, que foram os compradores, integrado com também o sistema de colheita, porque se você tiver a entrega de madeira no final, ele vai fazer algum tipo de ajuste de estoque, ele vem realizando esse ajuste de estoque na cadeia inteira. Então, sim, existe. Eu não tenho ainda nenhuma aplicação móvel para fazer a venda de madeira, mas existe no nosso sistema web. Senhores, essa foi a última pergunta que eu tinha aqui no dashboard de perguntas.
Se vocês quiserem enviar mais alguma pergunta, eu vou aguardar aqui mais um minutinho. Mas já nos colocando à disposição também de, se vocês tiverem alguma dúvida fora desse fórum, alguma dúvida que surge posteriormente, fiquem à vontade de me contactar, que a gente marca uma call específica. Chegou mais uma pergunta aqui. Existe algum método de entrada para fazer a roteirização por onde o funcionário esteve? Sim. A gente, inclusive, está disponibilizando isso na próxima release da aplicação, que é o tracking. Ou seja, todo o caminhamento feito pelo funcionário, ele vai estar armazenado na aplicação, né? Ele pega de X em X minutos, ou você pode configurar até por segundo. Isso depende muito de quanto você quer gastar também de bateria do celular, mas ele vai armazenar esse tracking que o gestor depois pode visualizar. Tá? Então, sim, ele está entrando já na próxima release da aplicação. Senhores, como a gente já está chegando ao final do nosso horário também, eu gostaria de agradecer a presença de todos. A iniciativa de estar criando webinars vai se tornar uma prática dentro da empresa. A gente vai estar agendando mais eventos como esse para mostrar alguns cenários, algumas resoluções de problemas que a gente já implantou nos clientes ou vem desenvolvendo internamente para lançar no mercado. E todos vocês vão estar convidados, estão participando da nossa mailing list. E a gente conta com a presença de vocês para estar fazendo essa interação mais perto. É um trabalho que a gente tem feito de maneira bem efetiva esse ano, que é estar disponibilizando o que a gente tem feito, investimento próprio ou até soluções feitas por clientes para a comunidade florestal como um todo. Novamente agradeço a presença de todos e fiquem à vontade para entrar em contato conosco, ou vir aqui em Vitória, com o meu Albuquerque Capixaba conosco também, que vocês vão ser muito bem recebidos. Obrigado e até a próxima.